Olá, tudo bem? Este é o episódio de número 283D. O fichamento. Este é o episódio de número 283D. Nesse episódio, vamos conversar sobre o artigo Uma revisão extensiva sobre os desafios da adoção de IA nas organizações e a proposta de um dispositivo de IA integrado para facilitar a adoção e estudos de impacto de Pius Onubayedo, Peter Cardon e Paul Osemudiame Oamen. Vamos explorar por que tantas empresas, apesar do enorme entusiasmo, não conseguem extrair valor real da inteligência artificial e discutir uma proposta estruturada para superar esse obstáculo. Parece que não se passa um dia sem que a gente ouça falar sobre como a inteligência artificial vai revolucionar tudo. Desde que ferramentas como o ChatGPT explodiram, criou-se uma expectativa, um hype gigantesco, né? Uma promessa de transformação quase que da noite para o dia. Isso. Mas quando a gente olha para o que está acontecendo de verdade dentro das empresas, a história parece ser bem diferente. Existe um abismo entre o que se fala e o que se consegue fazer. E esse abismo é o ponto de partida de toda discussão. Os autores do estudo dão um nome para isso: a divisão da IA, ou AI Divide em inglês. A divisão da IA? É uma forma de descrever essa desconexão profunda entre a promessa e a prática. E os números que eles trazem para ilustrar isso são, para dizer o mínimo, preocupantes. E quão preocupantes estamos falando? Pensa o seguinte: um estudo do MIT que eles citam mostra que apenas cerca de 5% das organizações estão conseguindo, de fato, extrair valor significativo dos seus investimentos em IA. 5%. Apenas 5%. E outro, da McKinsey, revela que mais de 80% das empresas não viram nenhum impacto real nos lucros, no EBIT, com o uso de IA generativa. Nossa! A coisa é tão séria que até a consultoria Gartner, que é super conhecida por seus gráficos de tendências, colocou a IA generativa no que eles chamam de Vale da Desilusão. Espera aí, só 5%? Isso é inacreditável! Quer dizer que 95% das empresas estão basicamente jogando dinheiro fora ou, na melhor das hipóteses, ainda não sabem o que estão fazendo com a tecnologia? É por aí. Esse número por si só já justifica o estudo inteiro. O que está acontecendo de errado para que um percentual tão baixo consiga ter sucesso? É a pergunta de $1 milhão. E a resposta, segundo os autores, não é uma coisa só. É um conjunto complexo de barreiras. A primeira, e talvez a mais fundamental, é a falta de uma estratégia clara. Muitas empresas mergulham na IA por medo de ficar para trás, sabe? Compram a tecnologia, mas sem ter metas claras, sem saber o que querem medir. Não definem indicadores de desempenho, os KPIs. Como comprar um carro de corrida caríssimo sem ter um piloto, saber em qual corrida vai competir. Perfeito, e sem nem ter a pista de corrida muitas vezes. É a tecnologia pela tecnologia. E isso me leva a pensar nas pessoas. Não adianta ter o carro se ninguém sabe dirigir, certo? Exato. Esse é o segundo ponto dentro das barreiras humanas. A lacuna de habilidades. Faltam profissionais no mercado que saibam implementar e gerenciar essas tecnologias. Mas o problema é ainda mais profundo. Muitas vezes a própria liderança, a diretoria, não tem um letramento em IA. Eles não entendem o suficiente sobre o potencial e os limites da ferramenta para tomar decisões estratégicas. E se a liderança não compra a ideia de verdade, o projeto fica à deriva. Faz todo sentido. Se quem comanda o navio não entende a carta de navegação, o destino é incerto. Mas digamos que uma empresa resolva isso. Contrata uma liderança que entende do assunto e monta um time de primeira. Os problemas acabam aí? Infelizmente não. É aí que eles batem na segunda grande muralha, as barreiras de dados e técnicas. Certo. A verdade nua e crua é que os dados da maioria das empresas estão uma bagunça. Eles estão espalhados em silos, cada departamento com o seu sistema, sem conversar um com o outro. A qualidade desses dados é baixa, são inconsistentes. A história dos silos de dados é um clássico. É um problema que as empresas enfrentam há décadas, muito antes da IA generativa. Pois é. Parece que a IA só jogou um holofote em uma ferida que já estava aberta. Uma IA precisa de dados bons e organizados para aprender, como um aluno precisa de bons livros. Se você alimenta a IA com lixo, ela vai te devolver lixo. Entendi. E além dessa bagunça nos dados, há a dificuldade de integração.
As empresas têm sistemas legados, os famosos ERPs, que são o coração da operação. Fazer uma solução de IA de ponta, conversar com um sistema que foi construído há 15 anos, é um desafio técnico gigantesco. Ok, então temos estratégia, pessoas, dados e tecnologia. Já é uma lista bem grande. Mas o estudo vai além e toca num ponto que me parece mais sutil, mais humano: a confiança. Sim, e aqui a conversa fica ainda mais interessante. Entramos nas barreiras de confiança e governança. Os autores usam um termo ótimo para descrever um dos problemas: work slop. Work slop? Isso! A gente poderia traduzir livremente como lixo gourmet. É aquele conteúdo que a IA gera e que, na superfície, parece perfeito. Um texto bem escrito, um código que parece funcionar, mas quando você vai usar de verdade, percebe que é oco, superficial ou até errado. Lixo gourmet é uma ótima definição. É como um relatório de vendas que usa palavras bonitas, mas erra todos os números. Você acaba gastando mais tempo corrigindo o trabalho da IA do que se tivesse feito do zero. E isso destrói a confiança. Um exemplo que o estudo cita é na programação. Um desenvolvedor usa a IA para gerar um trecho de código. Funciona, mas de um jeito ineficiente ou inseguro. Com o tempo, a empresa vai acumulando dezenas desses pequenos problemas, criando o que se chama de dívida técnica. Ah, dívida técnica. Um dia, essa dívida vai ter que ser paga e o custo da correção será muito maior. A desconfiança começa a se instalar. Será que posso mesmo contar com essa ferramenta? E essa desconfiança se agrava quando a gente não sabe como a ferramenta chegou àquela conclusão, né? O famoso problema da caixa preta. Sem dúvida. Para um gestor, isso é um pesadelo. Imagina ter que tomar uma decisão de milhões com base na recomendação de uma IA. Se alguém perguntar por quê e a resposta é um silêncio computacional, a situação fica insustentável. Quem se responsabiliza se der errado? Ninguém. A falta de transparência gera uma insegurança enorme. E para completar esse cenário, a tecnologia avança muito mais rápido que a legislação. A falta de regras claras cria uma incerteza jurídica que faz muitas empresas pisarem no freio. É uma teia de aranha de problemas, então. Estratégia, dados, confiança, questões éticas, legais. Parece até meio paralisante, mas imagino que se a tecnologia criou esses problemas, ela também deve estar criando as ferramentas para resolvê-los. Para onde os autores apontam? Sim, e essa é a parte mais construtiva do estudo. Eles apresentam uma espécie de caixa de ferramentas tecnológica para desmontar essas barreiras. A primeira ferramenta que eles destacam é algo chamado RAG. RAG. Geração aumentada por recuperação. O nome é técnico, mas qual é a ideia na prática? Na prática, é como dar para um modelo de IA genérico, como esses que usamos na internet, acesso a toda a biblioteca interna e privada de uma empresa. Ah! Antes de dar uma resposta, a IA é forçada a primeiro pesquisar nos documentos, relatórios e bancos de dados da própria organização. Isso muda o jogo. As respostas deixam de ser genéricas e passam a ser específicas, contextualizadas e, o mais importante, baseadas em fatos da empresa. Ah, então na prática isso impede a IA de alucinar e inventar fatos sobre a minha empresa, porque ela é forçada a consultar a fonte primária antes de falar. Isso já parece resolver uma boa parte do problema do lixo gourmet? Exatamente. Resolve isso e o problema da confiança. Mas ainda fica uma preocupação. E a privacidade? Para fazer isso, eu preciso enviar meus dados confidenciais para um servidor na nuvem de uma Big Tech. Boa pergunta. Para contornar isso, eles apresentam a segunda ferramenta, os SLMs, ou modelos de linguagem pequenos. Pequenos em oposição aos grandes modelos que a gente ouve falar todo dia. Isso mesmo. Em vez de depender exclusivamente de um modelo gigantesco e generalista que roda na nuvem, a empresa pode usar ou até mesmo treinar modelos menores, super especializados em tarefas específicas. E qual vantagem? A grande vantagem é que esses modelos podem rodar nos servidores da própria empresa, dentro de casa. Isso garante um nível de privacidade e segurança que é impossível de se ter num modelo público, além de ser mais rápido e barato para muitas tarefas. Ok. Então o RAG ancora a IA na realidade da empresa e os SLMs a trazem para dentro de casa, resolvendo a privacidade. Mas isso tudo ainda parece uma IA passiva, que responde quando a gente pergunta.
O estudo fala sobre ir além disso, sobre uma IA que faz coisas. Com certeza. E é aí que entramos no conceito de IA agêntica. É o próximo passo. Uma IA que não apenas responde, mas que tem autonomia para executar sequências de tarefas para atingir um objetivo. Certo. O estudo faz uma distinção bem útil entre dois tipos de agentes. De um lado, temos os agentes React, que são mais autônomos, tipo exploradores. Eles raciocinam e descobrem por conta própria os passos necessários. E do outro lado? Do outro, temos os agentes de fluxo de trabalho, ou Workflow Agents. Estes são mais como operários treinados. Eles seguem um processo, um fluxo de trabalho que foi pré-definido pela empresa. Ah, entendi. Um é o explorador e o outro é o operário. Para a gestão de um negócio onde previsibilidade e controle são tudo, o operário treinado parece ser muito mais interessante no dia a dia. Muito mais. Ele oferece controle, alinha a autonomia da IA com os processos que já existem. Mas mesmo com um operário treinado, você precisa de grades de proteção. Uhum. E aí entram as duas últimas ferramentas, os guardrails e a transparência. Os guardrails são exatamente o que o nome diz, barreiras de proteção. São regras que definem o que a IA pode e o que ela não pode fazer. E a transparência imagino que seja a solução para o problema da caixa preta que a gente falou. Perfeitamente. A transparência é alcançada com duas coisas. A primeira é a observabilidade, que é a capacidade de monitorar em tempo real o que a IA está fazendo. A segunda é a explicabilidade, ou SHAI, que são técnicas para fazer a IA explicar o porquê de suas decisões. Juntas, essas ferramentas devolvem o controle para as mãos dos humanos. Temos então uma caixa de ferramentas bem completa. RAG para dar contexto, SLMs para privacidade, agentes para executar tarefas e guardrails e SHAI para garantir controle e confiança. A questão que fica é, como uma empresa consegue juntar todas essas peças de um jeito que funcione, sem acabar caindo de novo na armadilha de ter um monte de tecnologias fragmentadas? E essa é a grande contribuição do estudo. Eles não apenas listam as ferramentas, mas propõem uma arquitetura para montá-las. A proposta central é uma plataforma integrada que eles chamam de OAD. OAD. É a sigla em inglês para algo como Implementador de Dispositivo de IA Organizacional. A ideia é simples e poderosa. Em vez de cada empresa tentar ser uma montadora, juntando peças de dezenas de fornecedores, ela adotaria uma plataforma unificada. A analogia que me vem à cabeça é a dos sistemas de gestão, os IRPs. Nenhuma empresa hoje constrói do zero um sistema financeiro, um de RH, e depois tenta fazer todos eles conversarem. Ela compra uma plataforma integrada que serve de base para tudo. A ideia é essa. É precisamente essa comparação que os autores fazem. O OAD seria para a inteligência artificial o que os IRPs foram para a gestão de operações. Uma fundação única, segura e escalável. Mas espere um pouco. Essa ideia de uma plataforma única como um IRP não soa perigosamente como criar uma dependência de um fornecedor único para toda a sua estratégia de IA? A empresa não corre o risco de ficar refém de uma única tecnologia? Essa é uma preocupação muito válida, e os autores abordam isso justamente através dos princípios que guiam a plataforma. Não se trata de ficar preso a um fornecedor, mas de adotar uma filosofia de construção. O primeiro princípio é uma política de não a caixa preta. A empresa deve ser dona e ter controle total da lógica dos seus agentes e dos seus guardiões. Ok. Então, o controle da lógica fica em casa. Isso já alivia a dependência. E os outros princípios? O segundo princípio é privacidade em primeiro lugar. Isso significa que a arquitetura deve priorizar o uso de modelos locais, os SLMs, mantendo os dados mais sensíveis sempre dentro dos muros da empresa. E o terceiro é o desenvolvimento orientado por avaliação. Ou seja, testar, testar e testar. Um ciclo contínuo de testar, monitorar e medir o impacto real da IA nas operações para garantir que ela está de fato gerando valor e não apenas custo. Entendi. Então, no fundo, o que os autores estão dizendo é que a maioria das empresas está tratando a IA como se fosse uma assinatura de um software qualquer. Mas para realmente funcionar, elas deveriam tratá-la como um novo departamento, uma nova competência central. É uma mudança de mentalidade gigantesca,
É uma mudança do consumir IA para o construir uma capacidade de IA. A proposta deles é oferecer um caminho estruturado para fazer essa transição, sair de uma abordagem fragmentada, reativa e cheia de riscos para um método integrado, controlado e estratégico. Essa ideia de tratar a IA como uma competência interna a ser desenvolvida e não apenas um serviço a ser consumido, me parece ser o grande ponto de virada. Levanta uma questão fundamental para qualquer líder pensar. Estamos apenas usando ferramentas ou estamos de fato construindo uma inteligência que será um diferencial competitivo no futuro? E essa distinção pode ser justamente o que define quem vai conseguir cruzar a divisão da IA, saindo do vale da desilusão para finalmente chegar à geração de valor real. E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima!